Olá para você, desde já obrigado pelo carinho da sua audiência. Começa agora mais um Fala Vereador, um programa que traz temas do seu interesse, um serviço de utilidade pública. Aqui os vereadores prestam contas a respeito do mandato e debatem temas importantes para a cidade. No programa de hoje, nós temos a honra de receber a vereadora Cléo Furquim, presidente da Câmara Municipal de Jaú. Presidente, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço primeiramente a vocês, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês de casa, olá. E exatamente, estou aqui para mais uma vez prestar contas do que está acontecendo com relação ao meu mandato aqui na cidade de Jaú. Cléo, há um projeto que é defendido pela senhora já desde o início do mandato, que é a Casa Rosa, um local de atendimento às mulheres. E nós estamos bem próximos, talvez, aí da inauguração. A gente percebe que o local ainda está numa fase de finalização. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse estágio da Casa Rosa e a proximidade de uma inauguração. Exatamente. A Casa Rosa é um sonho, até bem antigo, porque eu falo que em Jaú, embora houvessem projetos voltados para esse público, as mulheres, nunca foi, algo levado tão a sério como foi durante a campanha, quando eu, através de fazer a campanha, durante as minhas andanças pelos bairros, eu percebi que realmente as mulheres sentiam a falta de um espaço que fosse destinado a elas. Então a ideia, na verdade, surgiu como um centro de referência da mulher, que até hoje muitas cidades têm, Paulo? Nós estivemos em Araraquara recentemente, tivemos conhecimento da Casa de Botucatu, um projeto feito por alunas do TCC aqui da Comunicação de Jaú, nos trouxe algumas informações a respeito do centro de referência da cidade de Bauru, e são todos centros de referência da saúde da mulher que dizem respeito ao atendimento a algumas necessidades das mulheres em si. Então, quando lá atrás nós começamos a ter contato com esse tipo de atendimento especializado, voltado ao público feminino, eu, através de indicação, levantei como funcionava esse projeto, e naquele momento, logo no começo da gestão, nós sabíamos que haviam prioridades com relação a se contingenciar recursos por conta até da situação financeira daquele momento, mas depois vimos, estudando junto com o prefeito, foi possível colocar em prática os primeiros passos para essa casa. Escolhemos a casa que seria a mais adequada para implantar os serviços que nós tínhamos pensado, e quando começamos a conversar a respeito dessa casa, foram surgindo muitas ideias, as pessoas se empolgaram porque viram que, realmente estava na hora de um projeto voltado para a mulher em si. Então, a partir daí, o que aconteceu? Então, aquele passo que é fundamental, o quê? Adequar o prédio, colocar condições de acessibilidade, fazer pequenas reformas, já que o prédio, embora fosse uma clínica, estava fechado há alguns anos. E para isso, já que, por exemplo, nós sabíamos que o poder público não tinha condições de sozinho arcar com essas despesas, nós buscamos parceiros, Paulo. Então, quando eu falo das minhas parcerias, as pessoas ouvem muito eu falar a respeito dessas parcerias, elas foram fundamentais para que algumas dessas coisas fossem agilizadas de uma forma, da melhor forma possível, para que a gente pudesse, então, a partir de agora, nós temos aí mais em torno de 40 dias para desenvolver essa parte mais de custeio, na verdade, que é o investimento em mão de obra, a implantação dos serviços agora já melhor especificados. Então, tivemos uma reunião com o prefeito, grande apoiador dessa ideia, foi um projeto indicado por mim para o prefeito, vai ser um projeto público da administração de Jaú, mas indicado pela vereadora, com a gestão da Prefeitura Municipal. Então, dentro dessa gestão tem o quê? Secretaria de Assistência Social, em conjunto com a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Educação. Nós vamos envolver o FUS, porque também vai fazer parte desse projeto grandioso a participação de todas essas secretarias. Então, quer dizer o quê? Que ela não é só um centro referenciado de saúde da mulher no que diz respeito à sua saúde física. Então, nós pretendemos o seguinte, a ideia de se proteger a mulher em risco, em várias situações de risco pelas quais ela é submetida hoje, principalmente o risco e enfrentamento à violência, é um assunto que está muito em pauta, porque
porque a mulher ela adquiriu uma independência e está indo para o mercado de trabalho, está saindo de casa. E assim, a gente vive ainda aquela cultura mais machista, então a gente percebe que o número de violência dentro de casa aumentou muito por conta dessa independência que acabou sendo consequente da busca de melhoria de vida da família. Então, aconteceu isso. Essa casa vai, em primeira instância, abrigar essa mulher, esse público. Nesse sentido, a Casa Rosa, portanto, vai atender as mulheres. Uma indicação da vereadora Cléo Furquim, o projeto executado pela Prefeitura Municipal e também com o apoio das parcerias, né, o que é muito importante, como a senhora ressaltou. Para que a gente possa exemplificar para o pessoal de casa que tipo de atendimento será feito. A senhora disse a mulher em situação vulnerável, por exemplo, de vulnerabilidade, uma situação de risco. É um atendimento também psicológico, atendimento preventivo de saúde. Gostaria que a senhora exemplificasse para que a gente pudesse compreender. Exatamente. Ela vai ser assim, uma casa, em primeiro lugar, vamos falar como é conhecido nas outras casas. Ela vai ser uma casa de acolhimento e triagem para essa mulher que muitas vezes chega desorientada numa situação de violência, em que ela tem filhos que às vezes passam por essa situação de violência como ela. Às vezes pessoas que moram na mesma casa que não sejam filhos, por exemplo, a sogra, a mãe, o pai. E a gente sabe que a maioria dessas violências, ela tem, as estatísticas têm apontado que elas acontecem dentro de casa e sendo o marido o agressor. E muitas vezes a mulher é coagida a não procurar ajuda, isso, né? A casa vai estar ali para fazer esse acolhimento. Então seria o quê? Seria um acolhimento e triagem para que a gente pudesse não só atendê-la nessa parte, no primeiro momento, para orientá-la sobre o que ela vai fazer. Então a nossa ideia é ter dentro desse lugar um atendimento, em primeiro lugar, psicossocial, né? Com assistentes sociais, psicólogas, que vai indicar qual é a atitude para ela tomar naquele primeiro momento. Então, se ela vai precisar de uma assessoria jurídica, nós teremos ali uma assessoria jurídica, e posteriormente, para que indique, né, a possibilidade dela adquirir medidas protetivas de afastamento ou não, como acontecem essas medidas, como proteger os filhos desse agressor, como afastá-lo da casa, como tomar essas atitudes e encorajá-la a fazer isso, porque muitas vezes a mulher nem denuncia, né? Então, fazer um trabalho conjunto junto com a delegacia da mulher, envolver os vários segmentos que fazem parte dessa problemática, né? Ou seja, Ministério Público, Defensoria Pública, e fazer alguma coisa que venha a agregar todos esses serviços e fazer essa prestação a essa mulher, né? Nesse sentido. E aí, nessa mesma sequência, passar para a parte de saúde, porque essa mulher normalmente apanha, ela tem a sua integridade física violada. Então, quer dizer, aí partir para uma área mais de saúde. Aliás, a saúde preventiva da mulher que evita muitos problemas mais graves, né? Quantas pesquisas não existem nessa área. A Casa Rosa vai funcionar onde exatamente, Cléo? Até para que o pessoal já possa saber onde procurar e indicar para as pessoas também. Isso, a Casa Rosa ela vai funcionar ali na Avenida Ana Claudina, que é a entrada da cidade, né? Onde funcionava a antiga, né, até por uma referência à Clínica Nardi. Ela já está previamente identificada, estamos fazendo testes até da parte elétrica, ela não está em funcionamento, mas ela em breve nós passaremos a indicar como vai ser esse funcionamento, a triagem, o atendimento e tudo mais. Então a população vai ficar sabendo em breve. Então, com base nesse trabalho desenvolvido em outras cidades, nós teremos também um atendimento específico às mulheres aqui em Jaú. Isso, exatamente. Só salientando assim, que como eu falei para você, a partir dessa primeira ideia surgiram outras, por exemplo, de colocar algumas especialidades médicas, uma série de serviços de prevenção. Por exemplo, através de parceria com o Hospital Manuel Carvalho, com a Santa Casa, nós vamos ter algumas ações voltadas às campanhas de prevenção ao câncer, aos vários tipos de câncer, orientações sobre planejamento familiar em parceria com a Secretaria da Saúde, e até alguns serviços novos que eu acho que vão ser assim revolucionários, mas que eu até pretendo falar depois para explicar melhor como vão funcionar. E com certeza, após a inauguração da Casa Rosa, a vereadora Cléo Furquim voltará ao programa para que possa explicar certinho o funcionamento, né? É importante que essa informação chegue às pessoas, chegue à nossa população, para que o serviço obtenha o resultado, né? Consiga chegar ao objetivo traçado. Vereadora, um outro ponto importante do mandato é o gabinete móvel. Um gabinete
móvel, enfim, um atendimento até em bairros mais afastados da região central, muitas vezes pessoas que não conseguem o acesso ao vereador aqui no prédio da Câmara Municipal, e essas pessoas passam a ter acesso a esse gabinete móvel. Como é que está funcionando isso? Olha, foi uma ideia bastante, que eu tive um retorno bastante positivo. Veja só, nós percebemos que a cidade cresceu, né? Ela está tomando vulto, os bairros periféricos eles estão afastados do centro da cidade onde nós estamos hoje como Câmara Municipal. Então, muito embora eu tenha o meu gabinete aqui fixo, eu acho que proporcionar essa proximidade da população com o seu agente político, no caso o vereador, é importante para que a gente possa realmente saber esses anseios da população que está lá nas periferias, porque uma coisa é a gente estar aqui circulando pelo centro da cidade e ouvindo as reivindicações, outra coisa é estar lá onde as necessidades primárias realmente acontecem. Então o gabinete móvel foi essa ideia. Eu já possuía um veículo de campanha, até muitas pessoas viram ele circular pela cidade, né, com a minha foto durante esse período de campanha. Hoje eu transformei ele num veículo temático rosa, que está adesivado com a minha foto, ele está identificado como gabinete móvel, e assim, eu tenho procurado, como a cidade é muito grande, o gabinete, ele é recente, essa ideia do gabinete móvel, eu estou aos poucos fazendo essa implantação, até porque como é um veículo que ele é integralmente custeado por mim como vereadora, e é um serviço particular meu, então a gente acaba tendo uma série de recursos, com combustível, o motorista ele é contratado meu, toda essa parte que diz respeito ao custeio do projeto, ele é integral da vereadora. Então o que acontece? A gente acaba tendo essa limitação de recursos porque a gente sabe que a situação hoje não está confortável, e muito embora eu tenha aplicado esses recursos próprios, a gente também tem que ter um planejamento para que a gente acabe não tendo depois que exterminar a ideia por falta de recursos. Então eu estou fazendo aos poucos, mas assim, eu já percebi um retorno grandioso, porque, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá no Sila Bauab, que é um bairro assim, que a gente adquiriu uma certa possibilidade, eu tive uma votação expressiva naquela região da cidade, então eu escolhi que fosse primeiro lá. Então o gabinete está fazendo um trabalho lá bastante próximo com as pessoas, principalmente com as mulheres. De lá surgiu, por exemplo, um assunto que está sendo tratado pela nossa Procuradoria Feminina, que é a resolução de um caso jurídico até complicado que aconteceu aí por um tempo, e nós estamos buscando a resolução, que é a ajuda ao projeto Mulheres em Construção. Nós ficamos sabendo lá através do gabinete móvel. Essa e outras coisas, por exemplo, a limpeza do bairro. Nós detectamos que a maioria dos pedidos de limpeza na cidade vinham de lá do Sila Bauab. O que nós fizemos? Nós solicitamos ao prefeito que, se havia possibilidade de a gente dispor de um recurso no final de semana, uma ferramenta, por exemplo, um caminhão, um trator, para que a gente pudesse fazer a faxina geral desses terrenos no final de semana. Quer dizer, a demanda chega e imediatamente é atendida. São serviços simples que... né? Isso, são serviços simples, por quê? Porque ele é um serviço nós estamos implantando. Então, nós começamos pelas coisas mais simples para possibilitar saber como é que vai funcionar esse trabalho durante todo o tempo. Mas são ações que transformam a vida daquelas pessoas que estão carentes, sem qualquer atendimento, né? Isso. Muitas vezes do poder público. Exatamente. Por exemplo, lá a gente detectou terrenos que estão lá sendo criadores de escorpiões, de outros bichos, né, que estavam invadindo casas. Muitas vezes as crianças estavam expostas a esses terrenos sujos, que faziam lá 10 anos que não se limpavam. Então nós estamos fazendo aos pouquinhos, é um serviço de formiguinha, né, Paulo, porque eu falo assim, que passou-se muito tempo sem fazer uma manutenção básica em muitas coisas da cidade. Então aos pouquinhos a gente vem através do gabinete móvel, ouvindo essas reivindicações, devolvendo para a população no que diz respeito à resposta aos seus anseios, e assim, tem sido muito positiva essa nova forma de buscar, porque eu falo assim, não adianta a gente ficar no nosso gabinete esperando que a população venha, nós temos que ir até eles, porque, como você falou, a carência de atenção hoje é muito grande por parte da população, porque realmente a maioria dos políticos, ela não vai até o seu eleitor, né? Então eu tenho feito assim bastante ações no sentido dessa proximidade. Só para deixar claro, a vereadora inclusive citou, né, que
custeia de maneira particular esse projeto do gabinete móvel, não seria possível fazer um trabalho como esse de repente, em nome da própria Câmara, com recursos da Câmara Municipal, pois é uma iniciativa individual. Particular, perfeitamente. Ela não se trata de um veículo público, custeado com dinheiro público e nem nada que envolva qualquer coisa nesse sentido, porque assim, nós sabemos que eu tenho tido muito cuidado de trabalhar e separar, né? Porque a presidente da Câmara é a figura institucional que representa a gestão do Poder Legislativo. A vereadora é outra coisa. Então, as pessoas, seria até bastante esclarecedor nesse sentido dizer que hoje, enquanto gestor, eu sou uma coisa, enquanto vereador, eu sou outra. Quando eu falo em gestão administrativa da Câmara, na parte do Poder Legislativo, eu estou falando de alguém que cuida dos 17 vereadores. Então, seria imprudente da minha parte utilizar o que é do poder público ou dinheiro que pertence a um colegiado de vereadores para fazer projetos que sejam particulares, como é o caso do gabinete móvel. Então, que fique claro isso. É um projeto particular da vereadora, o motorista é contratado por mim e todos os recursos utilizados para a manutenção desse gabinete, eles são exclusivamente meus, particulares. Bom, tem um tema importante para a gente abordar também, um projeto que já tramita nas comissões aqui da Casa, e é um projeto que demonstra mais uma vez a preocupação da senhora com as mulheres, né? Aliás, é a única vereadora mulher nesse mandato, né, na atual legislatura. São 16 homens e a vereadora Cléo Furquim. E esse trabalho voltado às mulheres, um projeto para que dê proteção às mulheres que utilizam o transporte coletivo no período noturno. Como é que funciona isso, vereadora? Exatamente. Ele deu entrada na casa há 2 semanas, está tramitando nas comissões e nós tivemos esse cuidado porque recentemente nós soubemos, né, de casos em que as mulheres às vezes descem no ponto de ônibus, né, a concessionária, ela estipula determinados pontos onde o ônibus para deixar os passageiros, né, de um modo geral. Mas essa ideia até não é nova, totalmente nova, mas há tempos atrás um vereador propôs, até eu o convidei agora para fazer parte do projeto também. Nós fizemos naquele momento houve algum problema constitucional, nós pegamos aquele projeto, fizemos algumas adaptações, conversamos e colocamos esse projeto em prática, que é o seguinte: o ônibus circular, ele dentro do percurso que ele utiliza, ele pode parar, sendo acionado pela mulher que está fazendo parte, né, desse trajeto, ele pode pedir, a mulher pode pedir para que o motorista pare o mais próximo da sua casa possível, fora do ponto de ônibus, desde que seja dentro da linha que é o trajeto normal dele. Então isso facilita o quê, Paulinho? De repente a mulher parar a quadras, né, várias quadras distante da sua casa e passar por alguns constrangimentos, porque a gente sabe que muitas vezes que a mulher trabalha à noite, estuda à noite e se utiliza do transporte público. Então é uma forma de dar um respaldo e essa proteção à mulher. Então isso é uma das coisas que está em andamento também. Tá certo, projeto que já tramita nas comissões aqui da Câmara Municipal de Jaú. Presidente, faltam 2 minutinhos para a gente encerrar o Fala Vereador de hoje. Gostaria de um balanço da senhora a respeito desses primeiros meses à frente da Câmara Municipal, exercendo a função de presidente da Casa. Olha, eu quero dizer a toda a população que além do meu trabalho como vereadora, né, com esses projetos que hoje, pelo tempo até, são, assim, não dá pra gente falar tudo, mas eu gostaria de convidar você de casa, que tivesse, assim, o interesse em conhecer o nosso mandato, saber o que estamos fazendo, até, como eu digo, voltado a esse público feminino. Nós estamos trabalhando por toda a Jaú, mas em especial essas mulheres, já que por tanto tempo essas políticas públicas voltadas às mulheres, elas foram específicas, sazonais e sempre feitas de forma mais esporádica. Então quero dizer para vocês que eu estou aqui na Câmara Municipal, agora também como presidente, e que muito me orgulha representar esse segmento que ajudou a me eleger, inclusive, e que quero convidar vocês para conhecer esse trabalho, para virem aqui até a Câmara Municipal. Quando virem o meu gabinete móvel, não se constranjam, cheguem, perguntem o que está acontecendo, como ele funciona, o que ele pode fazer por você, deixa a sua demanda que ela vai chegar até mim, caso a gente não se encontre, porque eu tenho tenho feito questão de às vezes participar e ir no gabinete e ir lá atender pessoalmente. Um trabalho ao lado da população, né? A gente percebe, inclusive, pela audiência pública que foi realizada, por exemplo, sobre o Plano Municipal de Educação, a emenda
emendas da senhora com relação a esse plano, justamente baseadas no que foi dito pela população na audiência pública. Isso, né? Eu acho que uma das grandes... eu acho que o político, né, ele é uma coisa que falta muito para ele hoje é escutar a população. Então, assim, eu estou há pouco tempo, tenho feito muitos, tenho tentado me aproximar cada vez mais, porque eu falo assim, quando a gente escuta, né, muitas coisas acontecem, as ideias aparecem, as sugestões estão cada vez mais próximas. Então, é uma forma de a gente interagir com a população e chegar mais próximo ao que ela quer, se nós dermos o nosso ouvido e a nossa atenção, que eu acho que é uma das coisas que não nos custa nada, né, como se diz, e de repente dessas pequenas, né, cada um dando a sua atenção, a gente de repente vai surgir grandes ideias, né. Vereadora Cléo Furquim, do PMDB, presidente da Câmara Municipal de Jaú, foi a nossa entrevistada de hoje no Fala Vereador. Nós ficamos por aqui, presidente. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e nós esperamos a senhora novamente em outros programas, outras edições do nosso Fala Vereador. Muito obrigada, Paulo, e estarei sempre aí ao lado de vocês para dar esse retorno sobre o que nós estamos fazendo por Jaú, pela cidade e por você, mulher. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Continue assistindo a TV Câmara, o canal de Jaú. Um abraço, até a próxima.